Você já percebeu que na maioria das vezes as redes sociais, as mídias não querem te informar e sim te paralisar? E na maioria das vezes o medo não é um efeito colateral, mas sim um objetivo principal. Olá, eu sou o Maurício do canal Decifrando Manipuladores e hoje gostaria de falar sobre esse tema, como a mídia alimenta o seu medo. O interessante é que uma das primeiras pessoas a trabalhar com esse tema foi Eduard Bernays, que foi sobrinho de Sigmund Freud. Ele estudou muito o conceito de id e do ego e do superego. E o sobrinho de Freud, conhecendo muito bem sobre o inconsciente coletivo e sobre as paixões humanas, o que ele fez na verdade? Ele percebendo como as pessoas agem, ele começa a argumentar com essas pessoas não com um caráter mediante a lógica, mediante o consciente, mas sim mediante o inconsciente. Porque na maioria das vezes não sabemos expressar aquilo que nós desejamos ardentemente, aquilo que nós reprimimos. E as palavras muitas vezes nos limitam, mas somente a emoção ela pode ser moldada mediante aquilo que se oferece para conquistar. E Eduardo Bernays, ele elaborou esse tema, na verdade, esse tipo de influência para que as pessoas comprem aquilo que é totalmente fabricado. Mas o interessante, precisamos entender, por exemplo, como a mídia controla as emoções. As notícias que nós vemos não são apenas fatos, mas sim construções. Essas construções, na maioria das vezes, nos dão uma certa exaustão mental, fomenta o pânico. Porque o medo, na maioria das vezes, ele é algo totalmente instintivo. E o pânico, ele é fabricado. A pessoa com medo, ela pode, por exemplo, lutar ou recuar. O pânico não. O pânico vai deixar a pessoa totalmente paralisada. As narrativas que se criam nas redes sociais priorizam o medo para gerar engajamento. Por exemplo, vocês já perceberam que as notícias que dão mais visualizações e engajamentos são aquelas que priorizam o medo e o pânico? É somente você falar sobre guerra, é somente você falar sobre peste, terremotos, guerras, e as pessoas elas dão atenção para isso. E isso, na maioria das vezes, fomenta o imaginário. Então, dentro dessa engenharia do medo que as mídias sociais se utilizam, ela serve, por exemplo, para atrair o público, né? Ou seja, diferentemente, tá? Eles não querem, por exemplo, passar apenas informações. Eles querem passar narrativas, emoções, sentimentos. E isso cria também uma certa polaridade. Então, se torna uma guerra, por exemplo, de todos contra todos. O interessante, quando falamos, por exemplo, sobre o pânico, ela vem do grego. Pan, na verdade, ele era uma divindade, né, da Grécia Antiga. Ele vivia, por exemplo, no meio das florestas, né? Ele era um dos seguidores do deus Baco. E ele brincava muito com as pessoas que eram, por exemplo, seus adeptos, né, os seus fiéis. Ele largava as pessoas no bosque, levava as pessoas até os bosques e deixava as pessoas totalmente solitárias, abandonadas. E essas pessoas ficavam totalmente apavoradas. E Pan, ele se saboreava com o sofrimento da pessoa. Porque quando você está totalmente em pânico, você fica totalmente paralisado, o seu senso crítico é totalmente cortado, a sua faculdade crítica, a sua faculdade racional, ela não funciona. Você está sendo guiado pelo sistema límbico. E com isso, você perde a maneira certa de fazer as coisas. E tudo que se faz pela emoção e tudo que se faz pelo medo, né, gera uma certa consequência. As mídias sociais trabalham com medo para quê? Para que você veja mais vídeos, na verdade, sobre essas coisas que fomentam o nosso imaginário. E o interessante é que quando vivemos, por exemplo, em uma época de guerra, todas as pessoas pensam, né, na volta de Jesus, no Apocalipse e no juízo final. Isso vai gerar muito mais engajamento, por exemplo, no meio político, também no meio religioso, tá? Mas o interessante é que quando a pessoa fica apavorada, ela perde totalmente o senso crítico, ou seja, ela perde todo o seu discernimento.
Mas o interessante é que os algoritmos, né, as redes sociais, as mídias sociais, eles resgatam o sistema límbico para gerar desespero nas pessoas. E as pessoas com medo, com pavor e com desespero, o que essas pessoas procuram na maioria das vezes são respostas rápidas, algo subjetivo, algo que seja totalmente prático. O que acontece? Se eu vendo, por exemplo, né, ou eu mostro uma mensagem que gera pânico nas pessoas, eu tenho que mostrar algo que dê solução. E isso, na verdade, você está criando uma narrativa para poder, por exemplo, demonstrar ou oferecer a solução. E o algoritmo trabalha da mesma maneira. Então é por isso que hoje nós vivemos, por exemplo, numa guerra, né, de todos contra todos. O interessante também, quando estamos com medo, ficamos totalmente impulsivos. Mas o interessante é que a nossa vontade, de acordo até com a própria filosofia de Arthur Schopenhauer, ela é capturada, né? Porque nós seres humanos somos movidos pelo desejo e pelo tédio. Ou seja, quando eu tenho um desejo, eu fico totalmente irascível, fico totalmente irritado, eu quero conquistar mais, ou então, né, eu quero me afastar mais. E também somos guiados pelo tédio. Quando conseguimos algo, ficamos totalmente entediados, ou seja, as grandes plataformas, né, elas trabalham, por exemplo, com o nosso impulso cego, aquilo que, na verdade, nos torna totalmente insaciável e constante, que nos impulsiona a desejar. Então, nós, na maioria das vezes, somos guiados pelo desejo, pelo tédio, pela carência e pelo sofrimento. Então, o pânico, o que ele faz conosco na maioria das vezes? Se eu estou com pânico, ou então se eu estou totalmente desesperado, eu procuro uma solução. Essa solução nunca é racional. A nossa solução é emocional, porque nós somos muito mais emotivos do que racionais. E os algoritmos, as redes sociais, elas oferecem o quê? Uma resposta a curto prazo, ou seja, soluções rápidas para nessa espécie desse marasmo, vamos dizer assim, intelectual, que você possa viver totalmente preso dentro desse ciclo. Então sempre tem uma engenharia, né? Quando você viu os noticiários. Isso começou muito com o Eduardo Bernardes, mas hoje, na verdade, essas informações são muito mais rápidas, né? Acontecem simultaneamente. Então, por isso que todo mundo vive, né, nessa guerra de todos contra todos e também que todos se blindam contra todos. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso tema foi relevante, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? E mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.